pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças! Estou aqui novamente, professor Júnior, lá da Escola Zeneida. Hoje estou mais uma vez para dar aula de língua portuguesa para todos os alunos do 4º e do 5º ano. Na segunda-feira, o professor deixou uma tarefa para vocês. Vocês lembram? O que nós vamos precisar na aula de hoje? Mais uma vez, cadernos, lápis e borracha. A tarefa que o professor deixou lá na segunda-feira era sobre os textos informativos. Lembram? Textos que traziam informações ao leitor. Vamos ler o texto da tarefa? Tráfico de animais silvestres. Por causa da grande diversidade da nossa fauna, o Brasil é um dos países mais procurados por traficantes de animais silvestres. Junto com a devastação das florestas, a retirada de animais para o tráfico já causou a extinção de inúmeras espécies. Os animais são vendidos como se fossem mercadorias e escondidos em sacolas ou malas para saírem do país. Esses animais valem muito dinheiro para os contrabandistas. Observe as informações do quadro a seguir. Animal e o valor médio por unidade. A cobra jiboia vale em média R$3.000. A tartaruga, R$700. A arara vermelha, R$6.000.
arara azul, R$120 mil. O mico-leão dourado, R$40 mil. A cobra cascavel, R$2.800. A jaguatirica, R$20 mil. E o tucano-toco, R$4 mil. Vejam, uma outra maneira do texto informativo se apresentar, né? Ele apresenta uma descrição aqui e também um quadro, né? Uma tabela trazendo os animais e o valor médio de cada unidade. As questões da tarefa eram: agora responda considerando as informações da tabela. Pergunta: qual é o animal mais caro? Nós voltamos para a tabela e vemos que o animal mais caro é arara azul. Acertaram? Qual é o animal mais barato? O mais barato é aquele que custa menos, né, por unidade. Lá na nossa tabela nós vemos que o animal mais barato é a tartaruga. Muito bem. Qual é o segundo animal mais caro, o segundo maior valor que é gasto, né, para cada unidade de animal? Vamos ver? Segundo a tabela, é o mico-leão dourado, que custa R$40 mil a unidade. Só perde ali no nosso quadro para a arara azul. Quais animais não podem ser comprados com R$10 mil? Se nós olharmos na tabela, né, do nosso texto, nós vemos que não podem ser comprados com R$10 mil a arara azul, a jaguatirica e o mico-leão dourado, porque eles custam mais do que R$10 mil. Então, veja lá se você acertou. Quantas araras vermelhas é possível comprar com o preço de uma arara azul? A arara azul custa R$120 mil. Já a vermelha custa 6. Quantos 6 mil cabem dentro dos 120? Se você está assistindo às aulas de matemática e fazendo os exercícios, você sabe interpretar esse texto aqui, né? Cabem 20, né? Porque o 120 mil é 20 vezes maior do que os 6 mil. Então, se você respondeu 20, você acertou. Quais animais têm a média de preço mais alta no mercado do tráfico? Os répteis ou as aves? Então, a gente tem que ver quanto que custam lá, em média, as aves, né? Olhar as araras, né? O tucano, né? Que são aves, quanto que dá a média ali de preço, e os répteis. Se nós fizermos essa análise, nós vemos que os que custam mais caros são as aves, né? Porque a arara azul custa muito e é um valor muito acima dos outros. Enquanto que, a última pergunta: quais animais têm a média de preço mais baixa no mercado do tráfico? Os répteis ou os mamíferos? Então nós vamos ver quais os répteis que nós temos lá: as cobras, né? A cascavel, a jiboia, nós temos a tartaruga também, ou os mamíferos, né? Mico-leão, ou a jaguatirica. Se a gente for ver a média, os que custam menos são os répteis, né? Veja que, olha, a tartaruga, por exemplo, custa R$700 uma unidade. Então, se você conseguiu estas respostas, parabéns, sua tarefa está corretíssima. E para a aula de hoje, pegue seu caderno e vamos preparar o cabeçalho. Data, hoje é o dia 10 de junho, quarta-feira. Coloque seu nome completo, você já está no 4º ou no 5º ano, né? Opa! Aula de língua portuguesa. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Os objetivos de hoje são ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros. Nós já estamos craques nos gêneros, nos textos informativos, né? Identificar a função na leitura e usar adequadamente na escrita os sinais de pontuação. Só para relembrar que os textos informativos têm como objetivo principal informar o leitor sobre um determinado assunto. Então, o texto da tarefa, por exemplo, que nós vimos, ele informava o valor médio dos animais que são traficados, né? E ele esclarece qualquer dúvida em relação ao tema. Para a aula de hoje, o professor também trouxe um outro texto informativo. Vamos lá? É uma notícia, né? Nós já vimos, lembra da notícia do golfinho? Agora o professor trouxe uma notícia um pouquinho maior. Olha lá, uma cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Você acredita?
Inacreditável, mas é verdade. Na cidade dinamarquesa de Odense, com 190 mil habitantes, 4 entre 5 crianças vão para a escola a pé, de bicicleta ou skate. Em alguns colégios, é até mesmo proibido estacionar carro na entrada. Não é seguro para as centenas de crianças que chegam a pé ou de bicicleta, explica Lars Eriksen, diretor de uma escola local, para o Washington Post. Os policiais dão multa para os pais que insistem em fazer isso, conclui. O governo de Odense investe em mobilidade urbana. Segundo a responsável de trânsito da cidade, Connie Clausen, há 545 quilômetros de ciclovia e 1.000 quilômetros de ruas na cidade. E mais, quando os pequenos ciclistas chegam em uma intersecção de ruas maiores, eles podem seguir caminho tranquilamente por meio de túneis ou pontes onde a passagem de carros é proibida. Acreditamos que semáforos não são tão seguros para crianças, explica Connie. Antes de entrar na escola fundamental, durante a educação infantil, as crianças participam de um projeto onde aprendem a andar de bicicleta, se comportar ao transitar pelas vias, respeitar sinalização de trânsito. E aí, partiu Odense? Vocês conhecem Odense? Vocês sabem onde fica essa cidade? O texto diz que é uma cidade dinamarquesa. Para que cada um de vocês se localize mais ou menos, o professor trouxe um mapa. Nesse mapa mundial aqui, o professor marcou aqui com um aviãozinho aonde fica a nossa cidade, a cidade de Ponta Grossa, e também marcou aqui, ó, aonde fica a cidade de Odense, que fica num país chamado Dinamarca. O texto finaliza com uma pergunta, né? Um convite dizendo: e aí, partiu Odense? Ó, se nós sairmos de Ponta Grossa e irmos para Odense, vamos lá conhecer a cidade? Olha só, Odense, como o nosso texto diz, é uma cidade onde a presença de bicicletas, ela é muito marcante. Olha a quantidade, né? Tem um estacionamento enorme de bicicletas. Nós vemos ciclistas andando pela cidade. Então, olha, é uma cidade muito bonita, parece bem segura mesmo para as crianças irem de bicicleta para a aula. Uma outra imagem da cidade, olha só, essas faixas azuis são próprias para os ciclistas, né? São as chamadas ciclovias. Lembra lá do nosso texto que o professor leu, que onde existe um cruzamento de ruas perigosas, nós temos um espaço próprio para os ciclistas. Veja que cidade bonita, essa imagem foi tirada lá do Google Maps. Né? Veja como também tem a presença dos ciclistas, olha, muito marcante, sempre muita gente utilizando das bicicletas, um espaço, esse espaço azul, as ciclovias próprios, né, para as pessoas andarem de bicicleta na cidade. Então é uma cidade que é bem convidativa para a gente conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Sobre o texto, né? O texto, uma cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola, você acredita? A função dele é qual? Eu tenho 4 opções. A opção A, divertir o leitor. Opção B, transmitir um ensinamento. Opção C, fazer uma propaganda. Ou opção D, dar uma notícia. Opa, o professor já contou lá no começo que era uma notícia, que noticiava o fato das crianças irem de bicicleta para a escola. Então, divertir o leitor não é uma resposta correta. Transmitir um ensinamento, também não. Fazer uma propaganda, também não. Nós não temos um produto, né? Dar uma notícia, correto. Se você marcou a letra D, a sua resposta está certa. Questão número 2, anote lá no seu caderno. Por que em alguns colégios de Odense é proibido estacionar carros na entrada? Você lembra? Temos 4 alternativas. A, porque os carros poluem o ar. B, porque não é seguro para as crianças que chegam a pé ou de bicicleta. C, porque os alunos são proibidos de usarem carros para ir às escolas. Ou D, porque não há vagas de estacionamento suficientes para todos. Então, segundo o nosso texto, né, em várias escolas lá da cidade de Odense não é permitido estacionar carros. Por quê? Porque não é seguro para as crianças, né? Sempre a segurança das crianças está em primeiro lugar.
Vejam que, quando a gente vai entender um texto, além da leitura e das informações que são necessárias para a sua compreensão, nós utilizamos uma série de recursos. Entre eles está a pontuação. Reparem lá na nossa tela que vários sinais de pontuação foram utilizados para fazer a leitura do texto, a composição do texto. Entre eles nós vemos lá o ponto de interrogação, foram utilizados pontos de exclamação, foram utilizadas vírgulas, ponto final, o recurso das aspas, né? Além dos dois pontos e das reticências, né? Vejam só, lá no título onde ele diz assim, uma cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola, você acredita? O sinal de pontuação utilizado é o ponto de interrogação. Olha só, o professor trouxe lá da nossa sala de aula, que a maioria de vocês do 4º e do 5º ano tem, um cartaz que traz justamente quando é utilizado o ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Olha só, uma pergunta. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Beleza? Então, quando ele faz isso lá na nossa imagem, quando ele diz assim, ó, você acredita? Ele está fazendo uma pergunta, né? Você acredita que as crianças vão de bike? Se a gente parar para pensar aqui na nossa cidade, é quase inacreditável, né? Quando ele diz assim, ó, inacreditável, mas é verdade, ou seja, o ponto utilizado é a exclamação. Veja só, quando que nós utilizamos o ponto de exclamação? Ele é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria. Então, quando ele diz assim, inacreditável, mas é verdade, ele está espantado com isso, né? Mas é verdade, isso acontece. Também é utilizado o quê? A vírgula e o ponto final. Se nós formos ver, a vírgula indica uma pequena pausa na frase. Então, se nós vamos utilizar uma vírgula, significa, opa, aqui a leitura tem uma pausa. A vírgula também é utilizada, gente, em outros casos lá no nosso texto, quando nós vamos elencar as coisas, né? Dizer, ó, a pé, de bicicleta, skate. Então, eu estou citando as coisas e para separar eu utilizo a vírgula. Muito bem. O ponto final, que é quando nós finalizamos uma frase. Então, olha lá, o ponto final indica o fim de uma frase. Beleza, gente? Então, isso aqui é só para a gente ir relembrando do uso dos sinais de pontuação, né? O texto também traz, olha só, as aspas. Para que servem as aspas? Quando ele diz assim, ó, não é seguro para as centenas de crianças que chegam a pé ou de bicicleta, explica Lars Eriksen. Veja que a vírgula ali foi utilizada para dizer que o Lars Eriksen disse isso. Portanto, a fala dele está entre aspas. Vamos ver o significado das aspas? Olhem lá. No nosso painel aqui, as aspas indicam a cópia de um texto ou uma frase, o que alguém pensa ou fala. Então, a pessoa que foi entrevistada ali, ela disse, não é seguro para as centenas de crianças que chegam a pé ou de bicicleta. Então, a fala nesse texto, ela foi indicada pelas aspas, né? Mas nós vimos lá na aula da professora Lucimara, na semana passada, que quando alguém vai falar, por exemplo, nos contos que ela trabalhou, que existe um outro recurso de indicar uma fala, que também é o travessão. Olha só, o sinal de travessão está aqui. E ele indica o quê? Indica a fala de alguém em algum diálogo. Então, há um exemplo aqui embaixo. Ó, a professora falou, : travessão. Copiem as atividades. Então, além das aspas, nós também podemos utilizar o recurso do travessão. Também temos o quê? O uso dos dois pontos e das reticências. Olha o trecho. As crianças participam de um projeto onde aprendem. : andar de bicicleta, se comportar ao transitar pelas vias, respeitar a sinalização de trânsito, reticências.
Os 2 pontos, gente, vamos relembrar, eles indicam o quê? 2 pontos indicam uma enumeração, ou quando alguém vai dizer algo, né? Então nós vimos lá que para usar o travessão, nós colocamos 2 pontos, parágrafo, travessão. Aqui também nós vamos enumerar as coisas que eles aprendem lá no projeto, andar de bicicleta, se comportar, respeitar a sinalização de trânsito. Então, os 2 pontos foram utilizados nesse sentido. E o recurso das reticências? Para que servem as reticências? Vamos relembrar? As reticências servem para indicar uma pausa maior que a vírgula, mas que ainda não é o fim da frase, né? Ou que existem outras coisas também a serem elencadas. Por exemplo, ó, o exemplo aqui do cartaz. Gosto muito de frutas. Morango, laranja, melancia, abacate, maçã, banana. Significa que continua a lista de frutas que eu gosto, né? Então vejam, dentro de um texto nós encontramos uma série de sinais de pontuação, né? Para que a gente relembre esses sinais de uma maneira mais lúdica, o professor trouxe para vocês agora a Batalha dos Pontos. Como que vai funcionar essa Batalha dos Pontos? É um jogo, aqui nós temos um cartaz, olha que bonito esse cartaz que o professor confeccionou. Nesse cartaz nós temos várias coordenadas. As linhas aqui na horizontal, elas trazem números, né? Linha 1, 2, 3, 4, 5. E as colunas na vertical, elas trazem as letras, né? A, B, C, D e E. Os alunos vão participar dessa aula. Como que eles vão participar? Segundo, cada um vai escolher um desses envelopes e dentro desses envelopes nós temos sinais de pontuação. Estes sinais podem ou não se encaixar dentro destas frases aqui, olha que o professor trouxe, para ter um sentido nesta frase. Tá? Então nós vamos dividir vocês, aí o pessoal de casa, em 2 grupos. O grupo dos meninos e o grupo das meninas. Sempre que aparecer na tela um menino e escolher um envelope, nós vamos para o cartaz dos meninos. Sempre que aparecer uma menina, nós vamos para o cartaz das meninas. A equipe que completar antes, olha só, a Batalha dos Pontos, e chegar aqui ó, no troféu, vai ser a equipe campeã. Estão preparados? Vamos ver se vai dar certo? Quem será que vai vencer? Será que é a equipe das meninas? Será que é a equipe dos meninos? Vamos lá para a nossa primeira participação? Oi, professor. Eu escolho o envelope B5. Então, olha só. A Júlia escolheu o envelope B5. Vamos lá. Dentro do envelope B5, nós temos um ponto final. Vamos lá para o cartaz das meninas. Eu gosto de macarrão, batata frita e salada. Cabe um ponto final aqui? Opa, cabe. Aqui nós temos o fim de uma frase, né? Então aqui, ponto final para a Júlia. Muito bem. Envelope B5 da Júlia com o ponto final. Um ponto para as meninas. Eu escolhi o 2D. O Bruno, olha só, o Bruno escolheu então o envelope 2D. Vamos ver qual é o sinal de pontuação que nós temos aqui. Tá bem escondido, vamos lá. Nós temos uma vírgula. Então vamos lá para o cartaz dos meninos. Qual o nome do professor? Opa, acho que aqui é uma pergunta, então não cabe a vírgula. Que doce gostoso. Vírgula no final da frase, acho que não dá certo. O nome da menina é Flávia, também está encerrando a frase, né? Ana comprou tomate, ovo e leite. Opa, ele elencou aqui, né? Então aqui eu acho que cabe uma vírgula. Vamos colocar lá? Muito bem. Opa. Então, um ponto aqui para o Bruno Olívio. Meninos estão empatados com as meninas. Vamos para a nossa próxima participação.
Eu escolhi a C1. Muito bem. A Gabriele participou escolhendo o envelope C1. Vamos lá ver o que tem dentro desse envelope? Nós temos um ponto de interrogação. Será que tem alguma pergunta aqui para a gente utilizar o ponto de interrogação? Olha só, eu gosto de macarrão, batata frita e salada. Eu já coloquei um ponto final. Juliano foi dormir tarde. Será que cabe alguma outra? Quem viu minha mochila? Qual desses será que parece mais com uma pergunta? Juliano foi dormir tarde? Pode ser uma pergunta. Quem viu minha mochila? Aqui eu acho que está mais claro que é uma pergunta, né? Então vamos preencher com um ponto de interrogação. Muito bem. As meninas pontuaram mais uma vez. Vamos lá para o C1. Nossa próxima participação. Vamos lá? Olha só, o Derek então escolheu o envelope A1. Vamos ver o que tem aqui dentro. Outro ponto final. Será que cabe um ponto final agora para os meninos? Qual o nome do professor? Opa, acho que aqui é uma pergunta, né? Que doce gostoso. Acho que alguém gostou desse doce. O nome da menina é Flávia. Será que se ele afirmar... Opa, mas essa frase aqui, Ana comprou tomate, ovo e leite. Já usou a vírgula, acho que cabe um ponto final, vou colocar aqui. Muito bem. Então, mais um ponto para os meninos. Tá todo mundo indo muito bem, hein? Será que tem mais participação? Vamos dar uma olhada lá. Não vamos esquecer de marcar o ponto do Derek. Oi, professor, tudo bem? Eu escolhi o A4. A4 para Camila. Vamos lá, então? A4. Aqui nós temos outro sinal de pontuação. Que sinal é esse aqui? Que ponto é esse? As reticências. Será que cabe aqui no cartaz das meninas? Vamos lá. Eu gosto de macarrão, batata frita e salada. Tem a letra E, então encerrou a frase. Juliano foi dormir tarde. Também não cabe as reticências. Aqui nós já preenchemos. Como o céu está bonito. É uma afirmação, né? O garçom disse, já vamos fechar, senhor. Eu acho que não coube. Então, desta vez, as meninas não marcaram um ponto. Será que os meninos vão passar as meninas? Professor, o meu é E2. E2 para o Matheus. Vamos lá. E2. Opa, o professor estava indo no A2, desculpa. Vamos lá para o E2. Que ponto é esse aqui? É uma exclamação. Lá no cartaz dos meninos, será que tem alguma frase que cabe a exclamação? Qual o nome do professor? Acho que é uma pergunta. Que doce gostoso! Olha só, está admirado com o doce. Eu acho que cabe, hein? Então vamos colocar aqui o ponto de exclamação. E não é que os meninos passaram as meninas? Vamos marcar o pontinho deles lá. Será que tem mais alguma participação? Professor, eu escolho A3. Agora, para o time das meninas, nós temos a Soniara, que escolheu o A3. Vamos dar uma olhada? O que será que tem aqui? 2 pontos. Vamos lembrar, os 2 pontos eram utilizados quando? Quando eu ia elencar alguma coisa ou quando alguém ia falar. Então, vamos procurar aqui no cartaz das meninas. Juliano foi dormir tarde. Não dá para usar 2 pontos. Como o céu está bonito. Acho que também não cabe 2 pontos. O garçom disse. Opa, alguém vai falar. Então, se alguém vai falar, eu posso utilizar os 2 pontos. Nesse caso, parabéns, Soniara.
A 3 da Soniara. 2 pontos e mais um ponto para as meninas. Vamos marcar lá. Tá empatado, esse jogo tá acirrado, hein? Oi, professor, eu escolho E5. Então, João Vitor, para o time dos meninos, escolheu o E5. Vamos lá. Ele escolheu as aspas. Dentro aqui do jogo dos meninos, será que cabe aspas? Aspas a gente usa para quando alguém vai falar e tal. Aqui nós temos um diálogo, mas tem... Opa, acho que não vai caber, né? Então, nós não vamos conseguir utilizar. Agora foi a vez dos meninos não marcar um ponto. Será que temos mais participação? Estou curioso. Quem será que vai ganhar? Então, olha, os meninos não marcam ponto. Oi, professor, eu escolho C4. Então, a Maria Eduarda escolheu a coluna C, linha 4. Vamos dar uma olhada lá. O que nós temos aqui? Uma vírgula. Será que cabe mais alguma vírgula aqui? Eu gosto de macarrão, vírgula, batata frita, cabe sim. Ponto para as meninas. Muito bem, Maria. Tem mais participação? Quem será que vai ganhar mais um ponto para as meninas? Olha lá. Oi, professor, tudo bem? Eu escolho no envelope o 2B. 2B para o Emanuel. Vamos lá? 2B nós temos 2 pontos. Será que cabe 2 pontos aqui para os meninos? 2 pontos a gente usa quando alguém vai falar. O cabeleireiro perguntou: você quer cortar o cabelo? Olha só, cabe sim. 2 pontos. Parabéns. Ponto para os meninos, Emanuel. E esse jogo não sai do empate, hein? Próxima participação. Eu escolhi o envelope D3. A Anne, minha aluna lá do 4º ano, escolheu o D3. Vamos ver o que tem aqui. Exclamação. Será que tem alguma frase que traz espanto ou admiração? Como o céu está bonito. Olha só, está admirada com o céu. Cabe sim. Ponto para as meninas. Esse jogo tá legal, hein? Vamos para a próxima participação? Oi, professor, quero envelope C5. C5 para o Eros. Vamos lá, Eros. C5. Olha só, nós temos um travessão. Será que alguém vai falar aqui na equipe dos meninos? O cabeleireiro perguntou. Travessão, né? Você quer cortar o cabelo? Muito bem, mais um ponto aqui para os meninos, lá no C5. O jogo continua empatado. Oi, professor, tudo bem? Eu escolhi o B3. B3 para Gabriele, vamos lá. Ponto final. Será que cabe aqui? Juliano foi dormir tarde. Muito bem, cabe sim um ponto final. Estou dizendo, né? Estou afirmando, ele foi dormir tarde. Então, olha só, mais um ponto para as meninas. Oi, professor. Tudo bem? Eu escolhi o envelope D1. Muito bem, D1 para o Daniel. Olha só, envelope D1. Ponto final de novo. Será que cabe outro ponto final? Qual o nome do professor? Pergunta. O nome da menina é Flávia. Muito bem, posso usar o ponto final tranquilamente. Então, D1 para o Daniel, ponto para os meninos. Esse jogo está acabando. Quem será que vai ganhar? Olha só, falta pouco. Oi, professor, eu escolho E1. E1 para a Maria Eduarda. Vamos lá. E1. Ponto final de novo. Olha só. O garçom disse: já vamos fechar, senhor. Posso utilizar o ponto final? Posso sim. Ponto para as meninas.
Olha só, as meninas estão chegando. Oi, professor, eu quero envelope 3C. 3C para o Bruno. Vamos lá. Olha, aqui nós temos uma interrogação. Será que cabe? Qual o nome do professor? Cabe sim. Vamos lá? Mais um ponto para os meninos. E agora? Bem, professor, eu escolho o envelope B4. B4 para as meninas. Vamos ver, será que elas vão conseguir? Aqui nós temos um travessão. Será que alguém vai falar aqui? Opa, o garçom disse 2 pontos. Travessão, já vamos fechar, senhor. Olha só, as meninas conseguiram. É a última chance agora dos meninos. Se eles... Vamos ver como está nosso placar? Se eles acertarem agora, temos um empate. Se eles errarem, as meninas vencem. Vamos lá para a nossa participação? Oi, professor, eu escolho o envelope E4. E4, vamos lá. Para os meninos, o Lauro escolheu E4. Nós temos uma vírgula. Será que cabe a vírgula lá? O único espaço que nós temos vazio aqui é: o cabeleireiro perguntou, 2 pontos. Você quer cortar o cabelo? Se é uma pergunta, eu precisaria ter um sinal de, um ponto de interrogação. E eu tenho uma vírgula, então não deu certo. Com isso, gente, nós temos o quê? Parabéns, meninas, vocês venceram o nosso jogo. Mas vale lembrar que o mais importante é aprender a utilizar os sinais de pontuação. Lá no nosso material complementar, o professor deixou mais uma tarefa para vocês. Leiam, realizem e nos mandem fotos das atividades, tá? Na sexta-feira nós vamos corrigir, tudo bem? Um grande abraço do professor e eu estou muito feliz em estar aqui junto com vocês. Até mais! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Li. Bem, e como toda a nossa aula, a gente inicia com a correção da tarefa, é isso mesmo. Então, vamos lá? Então, a nossa tarefa, né, da aula de ontem foi 2 situações problemas, né? Então, primeiro, Jonas tinha 30 figurinhas. Como 1/5 das suas figurinhas eram repetidas, ele deu-as para o seu irmão Felipe. Queremos saber quantas figurinhas o irmão Felipe recebeu. Então, a gente vai pegar as 30 figurinhas, a gente vai dividir por 5, por quê? Porque o todo que eu quero em partes iguais. Então, as partes iguais são 5. Então, 30 divididos em 5 partes iguais vai me dar 6, né? Porque 6 vezes 5 é 30 e na divisão ali não sobra resto. Então, ali está escrito lá, vou pegar 30, dividir por 5 partes iguais. E depois vou pegar uma parte apenas. Uma parte do total das 5 partes vale 6. Então, quantas figurinhas recebeu o Felipe? 6 figurinhas. O número 2, a gente tem ali para a gente contar, né? Quanto que equivale a fração daquelas quantidades que a gente está colocando ali para vocês, dos foguetes, dos aviões e dos balões. Então, primeiro, 1/2 dos foguetes, ou a metade dos foguetes, são 4 foguetes. Muito bem. A letra B, 1/3 dos aviões, apenas 3 aviões, porque eu dividi, né, o todo ali em 3 partes iguais. E os balões, dividido em 5 partes iguais, os totais de balões, dividido por 5, deu 2 balões, a parte de 1/5. Muito bem. Então, essa aí é a nossa tarefa. E qual é a nossa aula de hoje, será? O que será que a gente vai trabalhar hoje? Vamos ver aí nosso objetivo? A gente vai identificar, por meio de investigações, as regularidades na tábua operatória. Então, o que significa isso, professora? Então, o que significa, né, regularidades na tábua operatória? Então, a tábua operatória é a mesma coisa que a gente dizer que é a tábua de Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo matemático grego que viveu lá
na antiguidade, né? Ele é considerado o pai da matemática e ele, por ser filósofo matemático, então ele teve algumas contribuições muito importantes para a matemática. Uma delas foi a descoberta dessa tábua que a gente vai trabalhar hoje, né, com vocês, que é a mesma coisa que a tábua operatória. A tábua de Pitágoras ou tábua operatória é a mesma coisa, tá bom? E ela vai trabalhar com multiplicações. Isso mesmo, multiplicações. Então, na verdade, se a gente for olhar bem no fundo, a gente vai trabalhar com as tabuadas hoje, né? Então, aí a tábua de Pitágoras que a gente vai fazer com vocês. Então, a professora trouxe aqui, né, esse material aqui que a gente vai trabalhar com vocês. Eu trouxe grande para vocês poderem visualizar com facilidade, mas aí na casa de vocês vão pegar agora um lápis, né, ou lápis de cor, lápis de escrever, o que você tiver aí, e vai pegar o teu caderno quadriculado. Tá? O caderninho lá de quadrinhos que a professora já pediu para deixar na caixa matemática. Se não tiver caderno, pega a folha também, não tem problema. Você vai pegar, né, ali a folha, então a professora tem aqui na mesa da professora aqui uma folha quadriculada de um caderno, né, para vocês poderem mais ou menos observar o que eu quero que vocês façam. Vocês vão pegar essa folha quadriculada de vocês e vão fazer aqui, ó, observe como a professora vai colocar aqui. Vai pegar num cantinho lá de cima da folha, né, e vai fazer, você vai contar primeiro, ver se aqui, ó, nessa distância tem mais que 10 quadradinhos. No meu aqui, no caso, tem, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais o primeiro aqui de 16. Então, eu tenho 16 quadrinhos aqui, então vai dar tranquilo. Aqui, mais ou menos na altura do segundo, né, eu vou marcar um X para fazer vezes, né, ó, fazer um vezes aqui. E daí, aqui do ladinho do vezes, você vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha como é que ficou, né? Vai ficar assim no de vocês lá, né? E aqui embaixo do X, você vai fazer a mesma coisa, número 1 ao 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha lá. Então, no caderno de quadrinho de vocês vai ficar exatamente assim, tá? E aqui no meio, a gente vai trabalhar com o que a gente vai precisar, né, na nossa tábua operatória aqui hoje. Então, eu só vou mostrar para vocês aqui que vocês vão fazer aí um quadrado. Por que um quadrado, professora? Porque vai dar 10 por 10, né? Vai ter 100 quadradinhos no meio desse quadrado aqui. Então, olha como é que a professora está fazendo aqui. Vou fechar o quadrado. E os números vão ficar pelo lado de fora desse quadrado, tá? Então, vai ficar assim, ó, o de vocês, no caderno. E tudo que a professora for fazer aqui no maior, né, nessa base maior que a professora trouxe para vocês vão fazer no caderno de vocês. Porque, como eu falei, eu trouxe grande para a gente poder fazer e vocês visualizarem com maior propriedade, ok? Então, vocês vão pegar lá a folha de vocês e a professora vai fazer aqui no dela. Bem, primeira coisa, nós vamos construir essa tábua, então. Antes da gente fazer as análises dela, vamos construir, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Tudo que a gente for trabalhar na tábua aqui, a gente vai considerar aquela ideia que a gente trabalhou algumas aulas atrás, da grade retangular. Vocês lembram lá da matriz retangular que a gente trabalhou com linhas e colunas? Que eu tenho, por exemplo, 2 colunas e 2 linhas, significa que eu tenho 2 vezes 2? Então, a ideia é que é a mesma coisa. A gente vai trabalhar com linhas e colunas, né, e achar as respostas que a gente quer. Então, a primeira coisa, nós estamos trabalhando com tabuada. Então, a tabuada, né, multiplicação, ela equivale também a dizer que eu tenho uma vez o 2, 2 vezes o 2, que é 2 mais 2. Também já trabalhei com essa tabuada do 2 aqui com vocês lá nas aulas, as primeiras aulas, né, que a gente teve aqui na TV. Então, agora nós vamos pôr em prática agora para o 4º e para o 5º ano, né, que nós já temos, assim, um conhecimento um pouquinho melhor, né, dessas relações aí das somas repetitivas, né, e podemos compreender também as ideias aqui da matriz retangular nas tabuadas que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui a coluna do 1, a linha do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer 1 vezes 1, 2 vezes 1 e assim sucessivamente, vamos colocando as respostas, ok? Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. Tudo bem? Até aqui, ó, a professora está escrevendo. 2 vezes o 1, 3 vezes o 1, 4 vezes o 1, 5 vezes o 1, 6 vezes o 1, 7 vezes o 1,
8 vezes 1, 9 vezes 1, 10 vezes 1. Ok, então ficou assim, ó, todas as colunas aqui da tabuada, né, ou das multiplicações vezes 1, tá? Agora a gente vai fazer no 2, então vamos junto com a professora. 1 vez 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Vai escrevendo aí, a professora vai escrevendo aqui. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. 10 vezes 2, 20. Então, estão aí. A tabuada, né, do 1 e do 2 estão completas. Vamos para a do 3 agora. 3 vezes 1, 3. 2 vezes o 3, 6. 3 vezes o 3, 9. 4 vezes o 3, 12. 5 vezes o 3, 15. 6 vezes o 3, 18. 7 vezes o 3, 21. 8 vezes o 3, 24. 9 vezes o 3, 27. 10 vezes o 3, 30. Então, aí a tabuada do 3 completinha também, como a gente fez com a professora. Agora vamos para do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Ou ainda, né, podemos fazer ao contrário também. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes o 4, 12. 4 vezes o 4, 16. 5 vezes o 4, 20. 6 vezes o 4, 24. 7 vezes o 4, 28. 8 vezes o 4, 32. 9 vezes o 4, 36. 10 vezes o 4, 40. Então, aí nós temos, né, a tabuada do 4. Agora vamos para o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Ou 2 vezes o 5, 10. 3 vezes o 5, 15. 4 vezes o 5, 20. 5 vezes o 5, 25. 6 vezes o 5, 30. 7 vezes o 5, 35. 8 vezes o 5, 40. 9 vezes o 5, 45. 5 vezes 10, ou 10 vezes o 5, 50. Então, aí é a tabuada do 5. Vamos para a do 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, ou 2 vezes o 6, 12. 3 vezes o 6, 18. 4 vezes o 6, 24. 5 vezes o 6, 30. 6 vezes o 6, 36. 7 vezes o 6, 42. 8 vezes o 6, 48. 9 vezes o 6, 54. E 10 vezes o 6, 60. Ok? Beleza? Estamos aí com a nossa tábua quase cheia. Vamos para a tabuada do 7 agora. 1 vez 7, 7. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. 4 vezes o 7, 28. 5 vezes o 7, 35. 6 vezes o 7, 42. 7 vezes o 7, 49. 8 vezes o 7, 56. 9 vezes o 7, 63. 10 vezes o 7,
Então, aqui está a tabuada do 7, ok? Vamos para o 8. A professora vai puxar um pouquinho mais perto da prof aqui. Aí. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, opa, tá difícil de escrever aqui, deixa a professora virar um pouquinho. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 8, 72. E 10 vezes 8, 80. Ok, pronto, vamos mostrar como é que ficou. Ok? Vamos para a tabuada do 9. Mais pertinho da prof. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 9, 45. 6 vezes 9, 56. Não, desculpe, 54. Ó, 6 vezes o 9, 54. 7 vezes o 9, 63. 8 vezes o 9, 72. 9 vezes o 9, 81. 10 vezes o 9, 90. Terminamos a tabuada do 9. Vamos para a do 10. A do 10 é fácil, porque é de 10 em 10, né? 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. 6 vezes 10, 60. 7 vezes 10, 70. 8 vezes... Opa, pulei alguma coisa? 70, 80. Agora, 8 vezes 10, 80. Isso mesmo, estamos certinho. 9 vezes 10, 90. E o último, 10 vezes 10, 100. Ok. Então, preenchida a nossa tábua de Pitágoras. Verifica aí na sua, se você fez igualzinho. Olha aqui no quadro como é que tá. Tudo certinho. Isso. Conferido? Muito bem. Então, vocês viram como a gente consegue construir todas as tabuadas dentro dessa tabela operatória, ou dessa tábua operatória, que é a tábua de Pitágoras? Então, a gente consegue, na hora de estudar a tabuada, por exemplo, fica muito mais simples e mais fácil. Só que a gente não vai só construir ela, né? Agora a gente vai fazer umas análises aqui, a gente vai fazer algumas investigações dentro dessa tabela para descobrir as relações que existem dentro de cada uma delas. E você vai ver quanta coisa legal a gente vai descobrir. Então vamos comigo? Então dê uma olhadinha aqui na tabela, né? Aí de casa de vocês. Olhem bem. Assim que a professora vai mostrando a tabela aqui, vocês também podem ir na casa de vocês, darem uma olhadinha na de vocês e descobrir tudo isso que nós estamos falando aqui, vai estar aí na de vocês também, ok? Então vamos pegar, por exemplo, aqui a tabuada do 4, né? Vamos começar com a tabuada do 4. Então a tabuada do 4, eu posso olhar tanto na linha do 4, quanto olhar na coluna do 4. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, quanto que é 4 vezes o 3? Então, a gente vai olhar na tabuada que é 12, né? A gente vai observar lá o 12 que está aparecendo na nossa tábua operatória. Bem, 4 vezes 3 é 12. Mas, se eu pegar 3 vezes o 4, ó, também é 12. Ó, ele está bem aqui na diagonal. Observaram? Então, se eu pegar 4 vezes o 3 ou 3 vezes o 4, é a mesma coisa. Então, agora eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui que a professora vai mostrar para vocês um registro aqui dessa relação que existe, né? Então, lá, eu falei da tabuada do 4, né? Eu peguei lá 4 vezes o 3, que é a mesma coisa que eu fizer 3 vezes o 4. Eu vou mostrar aí para vocês agora como é que ficou, tá? Ver se vocês conseguem observar em casa. Então, a mesma coisa que quando eu falo 4 vezes o 3,
eu digo 3 vezes o 4, eu estou falando da mesma coisa. A gente observou aqui pela tabela agora, né? Na hora que a gente olhou para a tabela, a gente verificou que o 4 vezes o 3 e o 3 vezes o 4 é a mesma coisa, ok? Muito bem. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente pode observar na hora que trabalha com a tabela operatória, né, com a tábua de Pitágoras. Quando a gente começa a observar essas relações, a gente começa a entender muita coisa bem legal e estudar fácil a tabuada e conseguir fazer todas as multiplicações que a gente queira, tá bom? Então a primeira coisa que a gente observou foi essa. Se eu trocar o lado, né, a ordem ali dos algarismos, se eu colocar o 4 na frente, o 3 atrás, o 3 na frente, o 4 atrás, em qualquer situação de qualquer uma das tabuadas, eu vou ter a mesma resposta, né? Olha lá, ó, por exemplo, 5 vezes o 2, a gente observa aqui o 10. E 2 vezes o 5, olha lá, também é 10. Então, se eu fizesse assim, ó, uma linha, né? Vou pegar aqui o fio que está ajudando a professora, ó. 5 vezes o 2, 10. Então, vou pôr o fiozinho aqui, ó, no 10. E vou lá na mesma diagonal achar o 2 vezes o 5. Então, olha aqui, ó. 10 aqui e 10 lá. Então, nessa linha diagonal aqui, eu tenho uma simetria, né? Olha, uma simetria, porque o 12 com o 12, estão vendo? Que eu já falei para vocês do 4 vezes 3 e do 3 vezes 4. Agora eu estou falando do 2 vezes 5 e do 5 vezes 2. Então, existe 10 aqui e existe 10 lá também, porque é a mesma coisa. Então, nós já descobrimos uma das propriedades. Uma das propriedades é essa, se eu alterar a ordem ali dos dois fatores, colocar um fator na frente, outro atrás e vice-versa, não vai alterar o resultado final. Então, essa foi uma das descobertas que a gente fez agora. Outra descoberta interessante, vamos olhar para todas as multiplicações do número vezes ele mesmo, ok? Então vamos olhar aqui que a professora vai fazer um círculo, eu gostaria que vocês fizessem em casa a mesma coisa que eu faço aqui na minha tabela, ok? Vamos lá. A primeira coisa, números iguais, 1 vezes 1, que é um número igual, né? 1 é igual a 1, então 1 vezes 1, 1. Então, ó, vamos fazer um círculo lá no produto do 1 vezes 1, então façam esse círculo que a professora fez aqui. 2 vezes o 2 também são números iguais, então vamos circular. Deu 4. 3 vezes 3, 9. Circula todos eles que a professora está circulando aqui. Agora, 4 vezes o 4. Circula lá também. Nós estamos circulando todos os números que multiplicados por eles mesmos vão dar o resultado do produto final aqui na nossa tábua operatória, tá? Agora vamos para 5 vezes o 5. 6 vezes o 6, circulamos. 7 vezes o 7. 8 vezes o 8. 9 vezes o 9. E o último lá, 10 vezes o 10. Então, a gente circulou todos os produtos do número multiplicado por ele mesmo. Então, observe aqui, o que tem de interessante nesses números? Bem, se a gente observar esse número, ó, a gente vê que ele é vezes ele mesmo, e são os únicos números que a gente não repete na tabuada. Olha lá, vocês conseguem observar repetições? Quer dizer, não todos, né? A grande maioria deles, o 4 ainda a gente consegue repetir, mas tem alguns deles que a gente não repete. Por quê? Porque ele é um número que a gente chama de número quadrado. O que é o número quadrado, professor? Então, eu vou explicar aqui na mesa, né, para vocês observarem aqui que a professora vai escrever aqui na nossa lousa, nessa pequenininha lousa que tem aqui. Então, o que é um número quadrado? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo de um número quadrado. Então, observe o que a professora vai fazer. O que é um quadrado? Primeiro, uma figura geométrica de 4 lados iguais, não é verdade? Então, eu vou fazer aqui um quadrado de tamanho 2 por 2. Né? Então, eu vou fazer a olho nu aqui, né? Uma estimativa de medida, ó, 2 por 2. Então, agora eu ligo aqui, eu fiz um quadrado de tamanho lado 2, né? Se é um quadrado 2 por 2. Quantos quadradinhos pequenos tem aqui no meio? 4. Então, isso que significa número quadrado. Todo número multiplicado por ele mesmo, a gente chama de número quadrado. O resultado, né, o produto, a gente... Opa, deixa eu só melhorar aqui, senão vocês vão confundir com a outra que eu já trabalhei com vocês. Então, vamos voltar aqui. Né? Igual... Ó, então deixa eu mostrar para vocês aí. Então, um número que é quadrado é esse número que a gente chama, que a gente consegue desenhar um quadrado nas medidas da proporção que ele diz aqui, ó. 2 por 2. 2 por 2, deu resultado 4. Então, o 4 a gente fala que é um número quadrado.
quadrado, a gente chama ele de número quadrado. Então, todos esses números que estão na diagonal aqui são produtos dele por ele mesmo, são números quadrados, tá? A gente chama de número quadrado. Bem, e se a gente esticasse uma fita, né, um fio, alguma coisa, sobre esses números quadrados, na diagonal principal, que a gente vai chamar de diagonal principal, eu vejo que existe uma simetria em relação a esse eixo, né? Então, observem lá o eixo, que a professora colocou aqui. Vamos pegar ali o 3, ó. O 3, olhem, na mesma diagonal aqui, em relação ao, eu vou ter 3 também, tá? Se eu pegar aqui do lado 6, ó, 6. Se eu pegar o 8 aqui, ó, na diagonal para baixo, eu vou encontrar 8 também. Então, olha que interessante. Se eu pegar qualquer número que, né, em relação a essa diagonal aqui, eu vou ter. Vamos pegar uma das tabuadas lá mais grandes. Vamos pegar aqui o 21 dos 3 vezes 7, tá? 3 vezes 7, ó, vamos pegar a diagonal dele aqui, ó, né? Onde que está o 7 vezes o 3. Essa simetria em relação à linha diagonal, ela é muito interessante, é uma outra descoberta que a gente fez aqui também na nossa tábua operatória, ok? Bem, mas não é só isso que a gente está vendo na estética, né, da tábua, a gente vai ver algumas relações também entre as tabuadas. Então vamos observar, vamos pegar a tabuada do 4 agora. Quando a gente fala 4, se eu fizer uma soma com 2 números para dar 4, quais 2 números que eu somo e dá 4? 3 e 1, isso, 3 e 1, 2 e 2, 2 e 2, muito bem. Bem, se eu tenho a somatória de 4 como 2 e 2, por exemplo, quer dizer que eu tenho 2 vezes o 2, não é? Para achar 4. Então, o 2 é a metade de 4 e o 4 é o dobro de 2. Muito bem, então vamos observar aqui agora na tábua operatória da professora. Olha esse 4 em relação ao 2. É o dobro de 2, né? Então, ó, 4 é o dobro de 2. O 8 em relação ao 4, o que o 8 é em relação ao 4? Pense lá um pouquinho. O 4 aqui de baixo, em relação a esse 2, é o dobro, né? O 4 é o dobro de 2. Mas e o 8 em relação ao 4? O que o 8 em relação ao 4 é? Isso mesmo, também é o dobro. E o 12 em relação ao 6? O 12 da tabuada do 4 em relação ao 6, o que é? Isso também é o dobro. Opa, dobro aqui, dobro aqui, dobro aqui em relação à tabuada do 2. Será que todas as outras também dá certo? Quanto que é o dobro de 8? 16. Quanto é o dobro de 10? 20. Quanto é o dobro de 12? 24. Quanto é o dobro de 14? 28. Quanto é o dobro de 16? 32. Quanto é o dobro de 18? 36. Quanto é o dobro de 20? 40. Olha que interessante essa nossa descoberta, quer dizer, a tabuada do 4 é o produto, né, da tabuada do 4 é o dobro do produto da tabuada do 2. Essa foi uma das informações importantes que a gente descobriu. Tá, vamos pular agora para a tabuada do 5, tá? Já descobrimos uma das propriedades da tabuada do 4, que é o dobro do produto da tabuada do 2. Beleza. Então, se eu dobrar todos os produtos da tabuada do 2, eu vou encontrar os produtos da tabuada do 4. Ok. E lembrando que a palavra produto é o resultado de uma multiplicação, tá? Porque a professora está falando aqui na esperança, né, e na sabedoria de que vocês aí em casa estão sabendo do que a professora está falando. Mas só para lembrar, produto é o resultado de uma multiplicação. Então aqui os produtos do 4, né, são o dobro dos produtos do 2. Vamos olhar no do 5. Bem, se eu tiver que somar 5, eu somo 5 como? Usando 2 números aí para somar 5. 2 e 3, beleza. Então, o 2 e o 3 na soma fecha 5. Então, o 2 mais o 3 na minha soma fecha 5. Então, tá. Então, todo mundo, né, já sabe que 2 mais 3 é igual a 5. Esse é um fato básico que a gente aprende desde o primeiro ano. Tudo bem. Então, vamos olhar agora em relação à tabuada do 5 com a tabuada do 2 e do 3. Vamos olhar aqui. Tabuada do 5.
Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Opa, eu estou olhando aqui que a tabuada do 5, ela só termina, só faz, né, o término dela é só em 0 e 5, ó. 5, termina em 0, termina em 5, termina em 0, termina em 5, termina em 0. Nossa, dá certo para todas elas. Estão enxergando? Tá, mas vamos voltar aqui para a tabuada do 5 com a do 2 e do 3. A professora disse que 2 mais o 3 é 5. Ótimo, vocês também já me disseram isso. E confirmaram ainda por cima, né? Agora, o que o 10 é em relação ao 6 e ao 4? Ó, por que 6 e 4, professora? Porque eu estou trabalhando nessa linha aqui, ó, dos produtos da tabuada do 2 e dos produtos da tabuada do 3. Então, o que é o 10 em relação ao 6 e o 4? O que é? Isso, muito bem. O 10 é o resultado da soma do 6 mais o 4. Porque eu não somei o 2 mais o 3 para encontrar o 5? Então, eu somei o 6 mais o 4 para encontrar o 10. E se eu somar o 6, que está aqui da tabuada do 2, com o 9 da tabuada do 3? Ó, somando aqui os dois, eu vou encontrar quanto? 15. Muito bem. Será que dá certo aqui também? 8 mais 12? 20! Olha que engraçado, mais uma situação que a gente descobriu agora. Então quer dizer que os produtos da tabuada do 5, eles são resultados da soma dos produtos da tabuada do 2 e do 3. Ótimo, então essa foi uma descoberta nossa. Então quer dizer que se eu não lembrar quanto que é 5 vezes o 2, eu posso fazer 2 vezes 2 mais 3 vezes 2? Posso, porque se eu somar, né? O 2 com o 3 vai dar 5, então se eu somar o produto do 2 vezes 2 com o 3 vezes 2 vai dar 5, vai também dar o resultado que eu quero, que é aquela que eu estou procurando. Então, essa é uma das outras propriedades que a gente encontrou aqui na nossa tábua de Pitágoras. Vamos ver mais alguma? Vamos ver agora a tabuada do 6 aqui? Vamos ver o que a gente pode encontrar na tabuada do 6? O que é o 6 em relação ao 3? Em relação ao 3, ele é o dobro, muito bem. Será que os produtos aqui são o dobro também dos produtos da tabuada do 3? Vamos verificar? Aqui do ladinho, ó. O 6 da tabuada do 3, que é 2 vezes o 3. Agora vamos pegar o 12 aqui na tabuada do 6, que é 2 vezes o 6. O que o 6 é em relação ao 12? Isso, o 6 é metade. Ou seja, o 12 é o dobro do 6. Então a relação aqui é o dobro. O dobro de 9. 18, olha aqui, ó, na linha da tabuada do 6 ainda. O dobro de 12, 24. O dobro de 15, 30. O dobro de 18, 36. 21, 42. De 24, 48. 27, 54. De 30, 60. Ok, então o do 6 também é o dobro da tabuada do 3. E assim a gente consegue observar qualquer outra tabuada nessas condições. Ou fazendo somas, né, das tabuadas menores, ou achando a questão do dobro, até mesmo do triplo, porque na tabuada do 6 eu também poderia considerar a tabuada do 2 fazendo o triplo dela, né? Olha aqui, ó, 6 vezes 2 não é 12? Então o triplo de 4 quanto é? O 12. Então eu também posso fazer, em relação ao 2, o triplo da tabuada para encontrar os produtos da tabuada aqui do 6. E assim a gente pode encontrar outras propriedades em relação à tábua operatória, né? Essa vai ser daqui a pouco uma das tarefas que vocês vão poder fazer lá em casa, né? Na sua casa. Porque a gente vai olhando para as propriedades da tábua operatória e vai compreendendo as relações das tabuadas. E quando eu for fazer a utilização de uma multiplicação de qualquer uma das tabuadas, eu já posso, mas eu sei a do 2 e eu sei a do 3, mas eu não sei a do 6. Então quer dizer que eu posso dobrar a do 3 e acho a do 6. Então, viu? É muito fácil, muito simples. Só que a gente faz, né, toda a análise, e aqui a gente poderia ficar bastante tempo procurando muitas outras propriedades dentro dessa tabela. Mas a gente já viu algumas, né? Até por causa do nosso tempo, a gente não vai conseguir aprofundar muito mais. Mas aí em casa, você pode fazer e achar mais algumas e depois mandar pra gente ver aqui. Ok? Muito bem. Então vamos ver, né? Vamos sistematizar o nosso aprendizagem de hoje. Então o que a gente aprendeu hoje tudo, né? Vamos olhar aí na telinha a sistematização do nosso aprendizado? Então aí, ó, nós trabalhamos, né, com a investigação das regularidades na tábua operatória e achamos lá, ó, uma das coisas que a gente achou, né? O produto da tabuada do 4 é o dobro do produto da tabuada do 2.
O produto da tabuada do 4 é a soma dos produtos da tabuada do 3 e do 1, que a gente não achou, mas a gente podia achar também. Ali a professora já escreveu para vocês. No produto da tabuada do 5, temos números que terminam só em zeros e 5. Então, isso a gente já observou. O produto da tabuada do 6 é o dobro do produto da tabuada do 3 e o triplo dos produtos da tabuada do 2. E o produto da tabuada do 6 também pode ser a soma dos produtos da tabuada do 4 e do 2. Por que do 4 e do 2, professora? Porque somando, né, 4 mais 2, eu tenho 6. Então, se eu somar todos os produtos da tabuada do 4 com a do 2, eu vou encontrar os produtos da tabuada do 6. Muito bem. Então, vocês viram aí quanta coisa interessante a gente descobriu na tábua operatória, que é a mesma coisa que a tábua de Pitágoras. Então, vocês agora vão, né, estudar em casa. A tarefa de vocês, que a gente já vai mostrar para vocês aí, é para a gente fazer completar alguns dados lá da nossa tábua operatória. Mas eu queria conversar com vocês agora para a gente ver se a gente conseguiu atingir o objetivo da nossa aula de hoje. O que a gente ia fazer? Vamos ver aí? A gente ia identificar, por meio de algumas investigações, as regularidades da tábua operatória. A gente conseguiu fazer isso? A gente conseguiu olhar para a tábua operatória e descobrir algumas regularidades? Conseguimos, não é verdade? Então, se a gente conseguiu, né, olhar para a tábua operatória e descobrir algumas regularidades, algumas delas, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo da aula de hoje e ficar muito mais esperto em relação às tabuadas, porque a gente vai precisar muito delas para fazer as operações de multiplicação e de divisão daqui para frente. Então, isso aqui a gente tem que compreender, mas também a gente tem que, algumas vezes, memorizar. Então, é importante que você estude em casa, tá? A proposta da professora para vocês daqui para frente é que sempre, numa horinha que você puder ir na sua casa, pega a tábua operatória, procura algumas regularidades e começa a memorizar alguns fatos básicos. Por quê? Porque ela agiliza os nossos cálculos. Por que a gente precisa memorizar a tabuada? Porque na hora de fazer uma operação, uma conta, ela está na nossa cabeça, fica muito mais simples, muito mais fácil, né? E resolver com um problema que exige a compreensão, a ideia da tabuada também fica muito mais simples, né? Ela nos ensina a economizar tempo, né? E é para isso que a gente precisa memorizar a tabuada. Então, essa fica aí uma tarefa daqui para frente para vocês. Não é uma tarefa para amanhã, mas é para sempre, né? Vocês todo dia pega um minutinho lá do seu tempo do dia, né? Senta no seu quarto lá, né? Ou na mesa da cozinha, em algum lugar, no sofá da sala mesmo, depois da nossa aula. Pega a tábua operatória e fica ali, né? Observando, analisando, memorizando alguns fatos. Aí você vai ter muito mais agilidade nos cálculos aqui para frente. Então, vamos ver aí a nossa tarefa? Então, aí está a nossa tarefa, né? Observar na nossa tábua operatória e completar os números que estão faltando, usando as propriedades que vocês estudaram aqui na nossa aula. Então, vejam ali, tem alguns buraquinhos ali, ó, alguns números das tabuadas estão faltando, eles não estão ali. Lembre que eu posso usar aquela propriedade, né, que a gente descobriu lá da simetria em relação àquele eixo que a professora já pintou ali para vocês, o eixo principal, que são os números, né, dos dobros ali, ou melhor, os números que são quadrados, né, aqueles números que a gente multiplica ele por ele mesmo, e aí tem uma simetria em relação aos dois lados, tanto o lado de cima quanto o lado de baixo, né, o superior ou o inferior, e a gente também pode usar aquelas propriedades que a gente viu ali das somas, ou dos dobros, ou mesmo também diminuir, né, ou dividir um número. Por exemplo, a tabuada do 4 também pode ser a divisão da tabuada do 8, né? Seria uma outra possibilidade que a gente tem de análise de algumas regularidades, ok? E depois que você descobrir e colocar os números que estão faltando, você vai registrar com palavras o que você pensou? Qual foi a sua ideia para você fazer esses registros aí do completo dessa tábua? Você usou a simetria da tabela? Você usou uma propriedade do dobro de algum dos produtos? Você somou alguns produtos? O que você fez, né? Aí você escreve pelo menos um deles ali para você já ter registro de como que você pensou. Essa parte de registrar o pensamento é muito importante. Lembra que a professora sempre fala pra gente, colocar no papel aquilo que está pensando nos ajuda aí muito, não é verdade? Bem, meus amores, a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendido na nossa aula de hoje. Fica a dica aí para vocês, né, olharem para a tábua operatória, estudarem um pouquinho mais, né, memorizar alguns fatos importantes, né, e depois mandar pra gente o que vocês estão fazendo aí, ok?
A gente fica por aqui, um beijão e até a nossa próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane Bueno e vou trabalhar hoje a disciplina de Formação Humana e Ensino Religioso. Mas você deve estar se perguntando, onde a professora Adriane está? O que ela está fazendo? Com uma mala? Pois bem, eu vou contar para vocês. Eu estou em um aeroporto, como vocês podem ver, porque vou fazer uma viagem fantástica aos lugares sagrados. O tema da nossa aula é Expressão do Sagrado na Humanidade, Locais Sagrados. Os objetivos são conhecer alguns lugares sagrados, refletir sobre a importância desses lugares para as religiões, respeitar a diversidade religiosa e seus lugares sagrados. E para onde estamos indo? Nosso primeiro destino é Jerusalém. Depois vamos para Meca, vou dar uma passadinha em Benares, visitar alguns templos budistas em Lhasa e, por fim, volto para o Brasil. E passei um pouco por aqui também. E claro que quero que você embarque comigo nessa viagem. Enquanto o meu voo não sai, vamos conversar um pouco sobre o tema da nossa viagem? Primeiro me responda, vocês que estão em casa, vocês sabem me dizer o que é um lugar sagrado? Ou o que define um lugar ser ou não ser sagrado? Se você não sabe, fique tranquilo que eu vou te contar. Existem lugares importantes para nós, onde nos sentimos bem, como por exemplo, nossa casa ou a casa de um parente próximo, um lugar só nosso, como embaixo de uma árvore, no nosso quarto, entre outros que você pode estar pensando agora. Mas, apesar desses lugares serem importantes para nós, eles não são considerados sagrados. Um lugar sagrado é aquele onde acontece uma identificação e tem um valor atribuído a ele por um determinado grupo de pessoas que professam da mesma crença. É onde ocorreram manifestações culturais religiosas. Por exemplo, o lugar onde nasceu ou morreu um determinado líder religioso, onde foram construídos templos de adoração, como igrejas, cemitérios, catacumbas, criptas ou mausoléus, onde se fazem os cultos e rituais em reverência ao divino. Assim, os lugares sagrados são simbolicamente onde o sagrado se manifesta. Religiões como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo e o islamismo estimulam seus adeptos a empreenderem peregrinações aos lugares sagrados, porque, segundo essas tradições, a prática de peregrinação religiosa pode trazer resultados positivos para a vida espiritual dos adeptos. As pessoas que viajam aos lugares sagrados, motivadas geralmente pela fé e devoção, são chamadas de peregrinos ou romeros. Acho que já está quase na hora do meu voo. Opa! É o meu voo! Preciso ir. Deixa-me ver aqui. Passaporte ok, passagem, tudo certo, mala. Vamos embarcar nessa viagem comigo? Nosso primeiro destino será Jerusalém. Vem comigo! Vamos lá, senão eu perco o voo. Chegamos à nossa primeira parada, a cidade de Jerusalém. Mas você sabe onde fica Jerusalém?
A cidade de Jerusalém está situada na extremidade de um planalto, na parte montanhosa, no sul de Israel, conhecida como Judéia, como você pode ver aqui no mapa mundi, e agora com mais detalhes nesse outro mapa. Aqui em Jerusalém, 3 tradições religiosas atribuem grande valor espiritual a esta cidade. São elas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém é a capital de Israel. Nossa primeira parada é o Muro das Lamentações. Esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Mas você sabe por que esse lugar recebeu esse nome? Não? Então vamos saber um pouco mais sobre esse lugar sagrado para o judaísmo. Aqui foi construído o primeiro templo de Salomão, o rei mais importante para os judeus. Isso lá no século X a.C. Mas esse templo foi destruído, depois reconstruído e destruído novamente. E o que sobrou dele foi esse muro. Para os judeus, este muro só permaneceu em pé graças a uma promessa de Deus que lhes garantiu a preservação de pelo menos uma parcela do templo, como emblema da união deste povo com Deus. Antigamente, os judeus podiam visitar as ruínas do templo uma vez ao ano, quando então eles choravam e lamentavam a destruição do templo, o que levou este recanto a ser conhecido como o Muro das Lamentações. O hábito de rezar ao pé do muro e de depositar papéis com súplicas e desejos dos fiéis nos vãos desta parede tem sido cultivado ao longo de vários séculos. Outro lugar sagrado para os judeus, aqui em Jerusalém, é a sinagoga de Shurba. Essa que vocês estão vendo aqui atrás. Sinagoga é o nome dado ao templo judeu. A sinagoga Shurba fica localizada em um bairro judeu da cidade velha de Jerusalém. E para os cristãos, por que Jerusalém é um lugar sagrado para os cristãos? Para os cristãos, foi nesta cidade que Jesus fez grande parte de suas peregrinações. Aqui fica a igreja mais importante para os cristãos, a igreja de Jerusalém ou Basílica do Santo Sepulcro. Construída no coração da cidade velha de Jerusalém, é o lugar mais visitado pelos cristãos, porque acredita-se ser o local da ressurreição de Jesus. Lá está uma tumba com a pedra em que o corpo de Cristo teria sido colocada. A igreja de Jerusalém na Terra Santa é um verdadeiro mosaico onde ocorre um entrelaçamento de diversas comunidades cristãs que convivem de maneira respeitosa, cada uma com sua cor, seu rito, sua liturgia e sua tradição. Todas as confissões cristãs, católicas, ortodoxas e protestantes desejam ser representadas nesta capital do universo religioso. Aqui em Jerusalém, os cristãos fazem a Via Dolorosa ou Via Sacra. É um percurso pelas ruas da cidade com 14 estações que representam as etapas de crucificação de Jesus. A primeira marca a sua condenação e as demais simbolizam o caminho até o Calvário, onde teria morrido. Esse caminho é feito diariamente por milhares de pessoas. Agora estou aqui, em frente a um dos 3 lugares sagrados mais importantes para o islamismo, a Mesquita de Omar, conhecida como Domo da Rocha. Mesquita é o nome dado ao templo islâmico. Você notou aquela cúpula toda dourada lá em cima? Essa cor se dá ao fato dela ser toda recoberta de ouro. Dentro da mesquita só podem entrar quem professa a fé islâmica. Então, não é dessa vez que conheceremos lá dentro. Mas vou ligar a minha câmera e filmar algumas partes externas desse monumento espetacular
enquanto conto um pouco para vocês sobre esse lugar sagrado. Segundo o islamismo, aqui foi o local por onde passou o profeta Maomé. Lá dentro existe uma grande rocha, por isso, Domo da Rocha, onde acredita-se que Maomé ascendeu aos céus, ou seja, subiu aos céus, para encontrar-se com Alá. Alá é o nome dado a Deus pelo islamismo. Acontecimento este que está relatado no Alcorão, mas esse lugar também é sagrado para os judeus e cristãos, pois foi ali que Abraão teria levado seu filho Isaque para o sacrifício, conforme relatado na Torá e na Bíblia. Agora vamos nos despedindo de Jerusalém e vamos rumar a Meca, a cidade sagrada do islamismo. Você sabe onde fica Meca? Pois bem, Meca fica na Arábia Saudita, como podemos ver aqui no mapa maior e no detalhe no mapa local. Então vamos conhecê-la? Ela é o lugar em que nasceu o profeta Maomé, que é considerado o último grande profeta do islamismo. Foi ele que escreveu o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Lá em Meca, as pessoas vestem roupas brancas e fazem vários rituais próprios da religião, como ao entrar na grande mesquita de Meca, o peregrino efetua o tawaf, que consiste em realizar 7 voltas à Kaaba. Durante as 7 voltas, eles efetuam orações. Agora sairemos de Meca e vamos direto a Varanasi, na Índia. Nossa! Que horas são? Eita, vamos logo, senão perdemos o nosso voo. Para nos localizarmos, Varanasi fica neste ponto da Índia, como você pode ver no mapa. Varanasi, conhecida como Benares, é considerada o lugar mais sagrado de peregrinação para os hindus. É um templo hindu a céu aberto. Milhões de pessoas vão para lá com a intenção de purificar-se nas águas sagradas do rio Ganges, ou espalhar as cinzas dos parentes falecidos em suas águas. Para os hindus, morrer em Benares é a maior bênção. Quem morre aí alcança a definitiva libertação da roda de nascimentos e mortes. Acreditam que a divindade Shiva escolheu Benares para ser a sua morada na terra. Essa cidade oferece uma infinidade de lendas místicas, rituais, templos, sadhus, peregrinos, cânticos e mantras entoados o dia inteiro. Saindo agora de Varanasi ou Benares, vamos para Lhasa, no Tibete. Vem comigo! Lhasa é a capital do Tibete, país vizinho da Índia, como podemos ver no mapa. Em 1950, quando foi anexado à China, Lhasa era o centro político e religioso e residência do mais importante líder espiritual do budismo tibetano, Dalai Lama. Esse aqui da foto. Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz
em 1989. Sua vida é guiada por 3 grandes pilares: a divulgação de valores humanos básicos e o interesse na felicidade humana, a harmonia religiosa e preservação da cultura budista tibetana e uma cultura de paz e não violência. Lhasa é um lugar sagrado de peregrinação para os seguidores do budismo. Possui vários templos. O principal é o Templo de Jokan, que fica num bairro da cidade. Recebe muitas visitas de peregrinos. Os peregrinos, ao visitarem os templos, prostram-se ao chão, tocam com os dedos os objetos do templo, as imagens de seus mestres, porque acreditam que por meio deste gesto recebem as bênçãos que necessitam. Vamos agora nos despedindo do Tibete e retornaremos para o nosso país amado, o Brasil. E lá vamos conhecer alguns lugares sagrados. Venham comigo nessa viagem de volta a casa. Em muitas religiões, os lugares sagrados podem ser um rio, uma montanha ou o lugar onde ocorrem as celebrações, como por exemplo, o terreiro, que é um lugar sagrado para as tradições afro-brasileiras. Esse nome é atribuído aos locais de culto. São desta forma sagrados tanto quanto os locais de culto de qualquer outra designação religiosa. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, contra sua vontade e foram escravizados, tiveram que forçosamente abandonar tudo aquilo que para eles fazia sentido, sua terra natal, locais sagrados, familiares. E uma das formas de resistência foi procurar manter sua adoração a Olorum, o Criador. Portanto, os terreiros de Umbanda e Candomblé, além de serem lugares sagrados, são também locais de resistência e preservação cultural. E os povos indígenas? Será que tem lugares sagrados? Tem sim! Para eles, toda a natureza é sagrada. Em geral, eles sempre procuram relembrar os antepassados e reviver suas histórias. Assim como cuidar da natureza, dádiva da Mãe Terra. Para eles, lugar sagrado é o local onde se vive. Portanto, as matas, os rios, as montanhas, a terra e tudo que nela habita fazem parte de um todo entendido como sagrado e por isso merece adoração, respeito e preservação. Uma das reivindicações da comunidade indígena Caigangue do Toldo Chipang, em Santa Catarina, é que seus cemitérios têm que estar na área de proteção e preservação, chamada Reserva Indígena, pois por meio do solo sagrado onde se encontram os corpos dos seus ancestrais, existe a possibilidade de encontro com a sua história. Com tudo que aprendemos hoje, devemos entender que é preciso conviver com as diferenças. A verdade não pertence a ninguém. Cada um está certo dentro daquilo que considera correto em sua crença ou na sua não crença. A verdade está em parte dentro de cada um de nós. O mais importante é o respeito pelo que cada pessoa considera sagrado. O Brasil é um país multiétnico, com uma grande diversidade religiosa. E para convivermos em harmonia, não devemos desconsiderar, muito menos agredir, qualquer pessoa que pertença ou não a determinada tradição religiosa, bem como aqueles que não praticam nenhuma religião ou que não creem na existência de uma divindade.
terminamos aqui a nossa viagem pelos lugares sagrados. Vamos lembrar o que aprendemos? Conhecemos alguns lugares sagrados, refletimos sobre a importância desses lugares para as religiões e, ao conhecer e perceber essa importância, vimos também que é preciso respeitar a diversidade religiosa e seus lugares sagrados. Agora vou passar para vocês a nossa tarefa. A nossa tarefa de hoje é um jogo da memória dos templos sagrados para algumas religiões. Vocês vão colorir, recortar e jogar com as pessoas da sua casa. Mande fotos para nós de vocês montando o jogo e jogando. Fique em casa, se cuide e até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos C.B. de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau! Vai! 1, 2, 3. Ê, voou o foguetinho!